Vamos lá, moçada. Vamos estudar hoje leis de Ohm e associação de resistores. Ohm, moçada, tem duas leis. Na verdade, tem três, né? Onde a primeira lei e a segunda são bem estudadas no ensino médio e a terceira são mais estudadas nos cursos de eletrotécnicas, nos cursos de engenharia. Mas tem um conceitozinho que eu vou passar para vocês muito importante dessa terceira lei, viu? Daqui a pouco a gente comenta sobre ele. Vamos lá. Primeiro a gente vai entender o conceito de resistência e de corrente elétrica. O que seria corrente elétrica? Corrente elétrica são os elétrons orientados no interior de um condutor. Eles têm que estar orientados. Se você botar uma panela no fogo e essa panela está esquentando, tem um movimento de elétrons ali. Todavia, entretanto, contudo, não é orientado. Ali nós não temos corrente elétrica. Mas se você estimula num fio uma tensão de um ponto a outro, você orienta esses elétrons. Ao orientar, você passa a ter uma corrente elétrica, né? A resistência elétrica, ela vai limitar a passagem de corrente. Ela vai limitar. Com isso a gente pode explorar logo e falar de bons e maus condutores nesse momento. O que seria um bom condutor? Um bom condutor é aquele material que tem muitos elétrons livres. Ele tem facilidade ao conduzir eletricidade. Enquanto os maus condutores, ele tem dificuldade. Vamos falar de isolantes aí. Isolantes têm materiais que têm dificuldade ao conduzir eletricidade. Dificuldade, mas ele pode conduzir. Depende só da tensão que é estimulado a ele. Se você eleva a tensão, esse material que outrora era isolante passa a ser condutor. A gente pode até citar um exemplo bem claro do ar. O ar é um excelente isolante, mas para um raio, a tensão é tão grande, a quantidade de carga elétrica é tão grande que esse ar passa a ser condutor. Vamos lá, resistência elétrica. A primeira lei de Ohm determina o seguinte, que a resistência elétrica é a divisão entre a tensão e a corrente, onde R é resistência, U é tensão e I é corrente. A resistência ela é dada numa unidade de medida que a gente chama de ohms. Tensão, que é o U, ele pode ser representado pela letra E, U ou V, é dado em volts, e corrente é dado em amperes, né? Corrente é dada em amperes. Resistência é dada em ohms, corrente é dada em amperes e a tensão é dada em volts. Os símbolos mais usuais de resistência são esses dois aqui, ó. Então nós temos aqui um efeito parecendo um exame, né, de coração, que a galera geralmente quando a gente bota em sala a galera fala, mas aqui é um símbolo de resistência, ou esse aqui é outro símbolo de resistência, perfeito, gente? No sistema internacional nós temos essas unidades de medidas que eu falei agora para vocês, certo? Vamos lá, ó. A primeira lei de Ohm fala, se você manter o material à mesma temperatura, se você não variar a temperatura, a resistência é única. Se a resistência é única, antes olhando para essa fórmula U igual a R vezes I, isso vai dar uma função do primeiro grau. Logo, isso vai gerar um gráfico no qual, se você tem a tensão versus a corrente, a linha que vai determinar esse gráfico vai ser uma reta. Ela não pode variar, porque o valor da resistência é constante, ela não muda. Isso se a temperatura for constante. E isso já está entrando um pouco da terceira lei aí, ó. Porra, já está falando da primeira e da terceira, eu digo, vamos aproveitar logo para falar da terceira. A terceira lei de Ohm fala o seguinte, teoricamente, só na teoria para vocês, que é o que importa para a gente, que inclusive já caiu no Enem. Se você variar, se você alternar a temperatura, você vai mudar o valor da resistência. Então, esse gráfico não vai ser mais uma reta. Mantendo a temperatura constante, uma reta. Se você alternar a temperatura, ele vai mudar. Perfeito? Na verdade, se você aumentar a temperatura, você aumenta a resistência, porque vai dificultar a orientação dos elétrons no interior do condutor. Perfeito? Vamos lá, ó a reta que eu falei para vocês. Então nós temos o gráfico da função versus a corrente, e essa linha vermelha vai determinar quem? A resistência. A tangente desse ângulo da resistência, perfeito? E tem que ser uma reta.
Por que tangente, Rogério? Porque se você botar aqui, tangente é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto é o... Tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, Rogério. Tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto é U. E quem é o cateto adjacente é I. Então, a tangente desse ângulo vai ser U sobre I, que vai dar o valor de quem? Da resistência. E tem que ser uma reta. Ok? A segunda lei, ao escrever a segunda lei, ele já se preocupou com outros fatores além do só da corrente e da tensão. Ele se preocupou com a espessura do fio, com o tamanho do fio, com a área do fio. Por exemplo, será que você poderia pegar o fio do fone do seu ouvido, fio do fone de ouvido lá do seu celular, e ligar o chuveiro elétrico? Será que poderia fazer isso? Não pode, né, gente? Porque aquele fio do fone é muito fininho. Então você vai ter que pegar o fio mais grosso, um fio mais grosso. Se você pegar aquele fio é muito, muito fino, então vai dar um erro grave. Vai, na verdade, derreter o fio. Então, para ligar o chuveiro elétrico, é necessário que você pegue um fio cuja área seja maior. Então, se você aumentar a área, você diminui a resistência. São grandezas inversamente proporcionais. Todavia, se você aumentar o comprimento do fio, aumentando o comprimento do fio, aumentando o L, você aumenta a resistência. Então, e depende do material, depende. Um fio de ferro, um fio de cobre, um fio de ouro, tem resistências diferentes. Então, vai entrar uma constante. Essa letrinha te dá o nome de Rho, que é resistividade. A resistividade depende do material. E a unidade de medida dela é ohm por metro, ohm vezes metro, certo? Ohm vezes metro. Vamos lá. Potência. Então, falei da primeira lei, falei da segunda lei, falei da terceira lei. A primeira lei, U é igual a R vezes I. Segunda lei, R é igual a Rho vezes L sobre a área. E a terceira lei, se a temperatura aumentar, irá aumentar também a resistência elétrica. Vamos entrar agora em potência. Na nossa casa nós temos vários equipamentos elétricos. Eu botei uma TV bem antiga aí, ó, né? Essa TV, ela vai consumir muito mais energia do que as TVs de hoje em dia, a LED, por exemplo, né? Essa TV é chamada TV de tubo de imagem. O consumo dela é bem maior. Mas nós temos diversos aparelhos ali. Nós temos a máquina de lavar, tem o barbeador, tem um ferro, tem um ventilador e assim por diante, a batedeira. Cada aparelhozinho desse vai ter uma potência diferente. Como é calculada essa potência? Potência, lá da primeira série, é trabalho sobre tempo. Continua sendo aqui trabalho sobre tempo, né? Então, trabalho, a gente chama de trabalho é igual a variação da energia. Então, potência vai ser energia também sobre tempo, certo? Então, vamos lá, ó. Para nós, aqui no estudo de eletrodinâmica, a gente vai ter o seguinte: potência é o produto da tensão vezes a corrente. Se a gente derivar isso aí, aplicar a fórmula U vezes I em cima de P igual a U vezes I, vão derivar em duas novas situações. Quais são elas? P igual a corrente ao quadrado vezes R, ou P igual a tensão ao quadrado dividido por R. Mas, na verdade, se você for bem atento, essas duas fórmulas primeiras aqui, P igual a U vezes I, ou P igual a e U igual a R vezes I, resolve qualquer equação. Essas duas derivações de baixo é só para ganhar tempo na hora de resolução, perfeito? Então, a associação. O que é associar? Associar é juntar, gente. Nós, quando associamos resistores, vai se gerar associações diferentes. Nós podemos associar resistores de forma diferente. Podemos associar em série, podemos associar em paralelo e em mista. Por exemplo, nossas casas, ela é uma associação de resistores. Um pisca-pisca é uma associação de resistores, né? Um computador também é feito em forma de uma associação de vários equipamentos eletrônicos. Vamos lá, vamos ver a característica de cada um. Primeiro, em série. Em série,
é um único caminho. Um único caminho determina uma associação em série. Um único caminho vai determinar uma associação em série. Se nós olharmos atentamente, aí você tem uma pilha, né, uma pilhazinha, uma bateriazinha lá, uma bateriazinha onde tem o polo positivo e o polo negativo. E temos a nossa corrente elétrica lá circulando no fio, certo? Essa corrente vai estar circulando no fio. E só tem um caminho por onde essa corrente elétrica vai circular. Só existe um caminho por onde ela circular. Logo, só existe um caminho, nossa corrente aqui ela vai ser igual em todos os resistores. I1 é igual a I2, que é igual a I3. Rogério, e a resistência equivalente aqui? A resistência equivalente vai ser o quê? A resistência equivalente vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3. Se eu somar todas as resistências, eu teria resistência total. Todavia, entretanto, contudo, novamente, né, a diferença de potencial ou a tensão em cada resistor será dada pela soma das quedas de tensões, ou seja, o resistor 1, ele vai gerar uma perda de tensão, uma queda, uma diferença de potencial, enquanto o resistor 2 também e o resistor 3 também. Se eu tenho, por exemplo, aleatoriamente 15 volts aqui, tenho 3 resistores iguais, cada um vai ficar com 5 volts, 5 volts e 5 volts. Somando 5 mais 5 mais 5, teremos uma tensão total de 15 volts, perfeito? Então, a tensão total é a soma das tensões parciais. A resistência total é o somatório das resistências, já tinha dito anteriormente, né? A resistência equivalente, a resistência total, será a soma de todas as resistências do nosso circuito, perfeito? Vamos lá, ó. Aproveitando aqui agora também para falar logo de uma situação. Nós temos dois sentidos para a corrente elétrica. Nós temos o sentido convencional e o sentido real. Iremos adotar sempre o sentido convencional. O sentido convencional sai do polo positivo da bateria para o polo negativo da bateria. Do polo positivo para o polo negativo. Então, esse sentido aqui é o sentido convencional. Convencional é o sentido que nós vamos adotar, é o sentido convencional. O real é o contrário, certo? Aqui, ó, nós temos dois polos também. O polo positivo, esse maior é o positivo e o menor é o negativo. Então, vai sair do polo positivo e sentido ao polo negativo. Então, a corrente vai circular por todo o circuito até chegar no outro polozinho da nossa bateria. Aqui também é a mesma ideia. Iremos agora, né, mostrar mais uma situação de associação de resistores em série. Percebam que nesse slide nós temos 3 resistores, aquela outra anotação que eu tinha colocado anteriormente para vocês. Temos, na verdade, N resistores, né? R1, R2, R3 e Rn lá. A resistência equivalente será a soma desses resistores. R1 mais R2 mais quantos tiverem. A tensão, a diferença de potencial, que pode ser representado pela letra E, U ou V. Então, aqui está sendo representado pela letra V. V total é a soma dos V's parciais, ou seja, a soma das diferenças de potencial. E a corrente é única, porque a corrente só tem um caminho, então ela vai entrar aqui, passar por todos os resistores e voltar para cá. Então, I1 é igual a I2, que é igual a I3, que vai ser igual a IN, certo? Vamos agora à associação em paralelo. Paralelo já vai acontecer uma divisão, gente. Então, a corrente vai vir e ela vai se subdividir em quantos caminhos tiverem. Para contemplar aqui, eu não posso esquecer de falar do pisca-pisca, que é ligado em trechos em série, viu, gente? Quando um trecho desse apaga, quando a gente liga uma associação, por exemplo, em série, não posso esquecer, se um apagar, todos vão apagar. Se nós temos uma associação em série, independente da qual aqui que desliga, essa lâmpada apagar, por exemplo, vai apagar todo o circuito, porque esse circuito vai ficar aberto. Então, não terá como a corrente circular. Se qualquer uma delas, depende da primeira ou da última, queimar ou desligar, apagam-se todas as lâmpadas, certo? Em paralelo já não ocorre isso, já é um pouco diferente. Primeiro a corrente vai ser, aqui é a corrente que vai dividir, vai vir uma corrente para cá, então a corrente será a soma. A corrente será a soma de todos
as correntes parciais. A corrente total é a soma das correntes parciais. Outra situação em paralelo aí. Só que a tensão vai ser igual. A mesma tensão que tem nesse fio vai ter nesse fio aqui, ó. Então a tensão U é igual em todos. U é igual, então a tensão vai ser igual. A corrente é a soma, né? Você tem uma corrente que veio aqui, dividiu 1 e 3, e 2 e 1, e saiu novamente o I, ó. Veio o I, dividiu em 1, e 2 e 3. Retornou para I. Então, quem é I total? A soma de 1 mais de 2 mais de 3. Na ligação em paralelo, a corrente total é a soma. Perfeito? Agora, a resistência equivalente é a soma dos inversos. Eita, Rogério, agora o bicho pegou. Eu digo, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. Atenção, quando eu ligo em paralelo, quanto mais resistores eu coloco, eu diminuo a resistência. Atenção, se eu boto dois resistores em paralelo, na verdade eu vou ter dois resistores iguais, vou ter a metade de um, e daqui a pouco a gente vai ver isso em detalhe, certo? Ó, vamos ver aqui, se eu tenho aqui, ó, uma ligação em paralelo, eu tenho R1, R2, R3, Rn, eu vou ter a mesma tensão desse, vai ser igual a desse, que vai ser igual a desse, que vai ser igual a desse, a tensão é igual. A corrente vai ser a soma, a corrente total é a soma de cada um deles aqui, ó. A corrente total vai ser I1, mais I2, mais I3, mais quantos tiverem, as subdivisões. E a resistência equivalente é a soma dos inversos. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Agora, moçada, tem dois casos particulares. Quais são eles? Quando eu tiver apenas dois resistores ligados em paralelo, se eu não tivesse todos ali, só tivessem dois ligados em paralelo, era simples, é fazer o produto sobre a soma. A resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. O produto sobre a soma, perfeito? Então, quando tiver dois resistores, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. O segundo caso, não menos importante, né, mas mais uma dica bacana de se resolver aí, ó. Quando tivermos todos os resistores iguais, se tiver uma ligação como essa aqui, que R é tudo igual aqui, ó, R1 mais R2, R1, R2, R3, R4, Rn, todos iguais. Para se calcular a resistência equivalente vai ser R sobre N, onde N será o número de resistores, R sobre N, onde N é o número de resistores em paralelo, perfeito? Número de resistores em paralelo. Show de bola, gente? Então vamos lá, ó. Associação mista. Eita, o que é um misto, professor? É um pão, queijo e presunto. Então aqui vai ter série e paralelo juntas, gente. Série e paralelo. Como é que a gente vai fazer para resolver? Resolve os trechos em separados. Resolve o trecho que estiver em paralelo separado, resolve o trecho em série separado, depois vai ficar só um fio, só um caminho, e esse caminho vai ser uma associação em série. Perfeito, gente? Perfeito, moçada? Então, queridos, muito obrigado. Basicamente seria isso. Fiquem com Deus, até a próxima.